Bíblia, ou se você não a trouxe, leia com a gente aqui o projetor. Evangelho segundo nos escreveu o doutor Lucas, capítulo de número capítulo de número 8, por favor. Lucas 8. Lucas capítulo de número 8. É uma narrativa que eu tenho certeza que você já a conhece. Porém, eu estou já há algumas semanas, posso dizer assim, desde a primeira terça-feira desta campanha, nós recebemos aqui o nosso amigo, o presbítero Silvio, que é o vice-presidente da igreja. Ele chegou em Itaguaí, na casa dele, por volta aí de umas 11h30 da noite. E depois ele me ligou, a gente já adentrou em a madrugada conversando ao telefone. E aproveitamos para não só trocar uma ideia, mas também para orar com relação a algumas questões. E dentre elas, eu estava conversando com ele e fiz uma pergunta assim para ele: você já notou o quanto que o inimigo tem trabalhado para tentar não cicatrizar, desculpe o termo, mas cauterizar o entendimento da igreja, de maneira em que, quando falamos algo que é para trazer as pessoas do engano para a luz, parece que a coisa trava tudo. Aparece dor onde não existia. Gente interpreta a sua fala como se fosse um ataque. Pessoas começam a buzinar dizendo: eu não aceito esse tipo de doutrina, mas é a Bíblia. Sendo Bíblia, viu, gente? E ele falou assim, eles me chamam de mano, né? Mano, ou fica brincando comigo, mestre, não sei o quê. É verdade. Como que isso tem acontecido? E o Senhor, naquele início de madrugada, me deu uma reflexão dentro desta palavra que eu venho trabalhando nela. Trabalhando porque é uma história que eu já conheço de cabo a rabo. Eu cito ela para vocês aqui toda. Só que o problema é que todas as vezes que a gente se depara com um texto que já conheço, a gente não pode cair no achismo de eu já conheço tudo. Porque o que interessa para nós aqui não é o que está no papel, mas a revelação por trás da letra. E isso quem pode trazer é apenas o Espírito Santo. Eu estava relendo essa história. Por favor, volte os teus olhos aí ao versículo 40. Diz assim: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase quantos anos, gente? 12 anos, que estava à morte. Vamos pular agora os versículos, porque o decorrer da história você já conhece. Por favor, versículo de número 54. Achou aí? Olha só o que diz aqui, olha o telão. Então Jesus a tomou pela mão e disse: menina, levante-se.
naquele mesmo instante, a vida dela voltou e logo ficou em pé. E disse: deem alguma coisa para ela comer, disse Jesus. Por favor, vamos reler este versículo, para a gente terminar aqui, o 55. Naquele mesmo instante, a vida dela voltou e logo ficou em pé. E o Senhor disse o quê? Deem alguma coisa para ela comer, disse Jesus. Amém? Amém? Gente, eu vou fechar a Bíblia, não um sinal de desrespeito, mas é só apenas para poder refletir com você dentro de uma história que a gente já conhece. Mas deixa eu chamar a atenção para 2 pontos. Os evangelhos, eles foram escritos depois que Jesus já havia sido assunto aos céus. Eu sei que você já tem essa informação. Mas quando você olha para Mateus 9, Marcos 5, você vê essa mesma narrativa sendo descrita por esses evangelistas que descreveram a mesma história com uma particularidade, cada um com um olhar clínico diferente, com uma ótica, posso dizer assim, diferente da mesma história. O final dela, todos já sabem que a menina ela ressuscita. Mas preste bem atenção, em Mateus 9 e Marcos 5, há uma informação que eu gostaria de dividir com você. Jesus ele vai até a praia de Gadara, que fica na região dos Genezarenos, do outro lado do lago da Galileia, ou, segundo algumas Bíblias, lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, que na verdade é um lago, pela sua extensão o chamam de mar. E ele ministra ali a libertação sobre a vida de um homem que era um verdadeiro problema social. Ali estava um homem que tinha uma legião de demônios. Ele tinha o que, gente? Legião. Segundo a nomenclatura romana, legião representava cerca de 12 mil soldados. Então, quando a gente vê o Novo Testamento sendo escrito no grego koiné, a gente está dizendo que o relato de Mateus, o relato de Marcos, o relato de Lucas, está dizendo que, no mínimo, aquele homem estava possesso por 12 mil demônios. Então, o que os demônios faziam com aquele homem? O faziam andar nu, gritando pelos montes, prendiam ele. Ele arrebentava correntes, ele arrebentava cadeias, ele dormia em sepulcros. Era um verdadeiro problema social. Aí Jesus chega em Gadara, pisa na praia de Gadara, e quando pisa, os demônios o impele o corpo daquele homem até a praia, e os demônios começam a falar da boca dele. Desculpa, primeiro, ele vai se prostrar diante de Jesus. Segundo, vai dizer: por que vieste nos perturbar aqui neste lugar? O meu pai sempre usou uma fala, toda vez que eu gostava de, quando eu comecei a urinar e a fazer espuma, eu comecei a me achar homem. Eu começava a empinar o peito de pombo dentro de casa, e meu pai começou a dizer assim: olha, você sabia que o valente só é valente enquanto o mais valente não chega? Rapidinho meu peito murchava. E eu gravei isso porque, olhando para a história, a gente vê que um homem fazia o que queria, possesso por demônios, até que um maioral chegou, pisou na praia e disse: sai dele. Glória a Deus. Pegou isso aqui? O valente só é valente enquanto o mais valente não chega. Jesus expulsou os demônios que agiam na vida daquele homem, deixou aquele homem lúcido. O povo de Gadara, que segundo a história bíblica pertencia a um conjunto de 10 cidades, ou seja, uma decápolis, ficava a 20 quilômetros de Jerusalém, do outro lado do lago. Olha que lindo isso aqui. Aquele moço lúcido, vestido, vai assentar-se aos pés de Jesus e vai receber a sua primeira instrução. A primeira instrução vem com uma negativa. Como assim uma negativa? Ou uma negação? Quando ele pede dizendo: olha, eu vou te seguir, eu não quero saber nem para onde você vai, eu vou te seguir. Aí Jesus fala assim: não, você não vai não, você vai voltar para a tua casa, vai anunciar em casa a partir dos teus quão grandes coisas fez o Senhor por ti, como ele teve misericórdia de ti. Aquele homem é um novel missionário, porque ele conta o seu próprio testemunho. Gente, é um testemunho tanto, sim ou não? Pastor, mas como que as pessoas iam crer em Jesus? É simples, é só olhar como ele era e como ele estava.
É uma pregação e tanto, sim ou não? Sim. Olha que lindo. Ele não vai para Jerusalém, fica pregando, e a história não bíblica, mas paralela, escrita por Eusébio de Cesareia, discípulo de João, que eu já citei aqui tantas vezes em outras pregações. Diz que esse homem sozinho ganhou as 10 cidades, contando seu próprio testemunho. Jesus volta para a praia de Tiberíades, na Galiléia. E lá está uma multidão que aguarda ansiosamente. Em Mateus 9, Marcos 5, diz que Jesus, quando volta, ele é recebido na casa de alguns religiosos. E ele começa a ensinar nessa casa. Olha que doideira. Enquanto ele está ensinando nesta casa, religiosos que precisavam ouvir acerca da transformação do Evangelho, ou do poderio transformador do Evangelho, algumas pessoas ouviam dentro daquela casa dos religiosos e diziam assim: mas o que Jesus está fazendo na casa desses pecadores? Você já lidou com gente assim? Gente que diz conhecer tanta palavra que ele se sente superior a quem peca. Aí Jesus olha para eles, conhece o pensamento, dizendo assim: olha, quem é que procura o médico? Quem está são ou quem está doente? Eu vim para os doentes. Aí rapidinho o pessoal da religiosidade fecha a boca dizendo: opa. Depois disso, vai chegar alguém na casa e vai dizer: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. E é interessante, sabe por quê? Porque em que parte que esse homem entra na casa dos religiosos? Quando Jesus está dizendo assim: olha, não é bom você pegar um remendo novo e colocar em pano velho. Não é bom pegar um vinho novo e colocar em odre velho, porque quando ele fermentar, ele vai arrebentar tudo. Enquanto ele está ensinando na casa desse religioso, dizendo: pastor, mas o que quer dizer? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que ele tem para compartilhar com as pessoas era tão poderoso que era capaz de arrebentar com um processo religioso que eles já estavam acostumados a viver. Porque tem gente que ainda hoje consegue formatar, ou gosta de tentar formatar Deus dentro do copo. E esse copo eu vou chamar de a sua própria vontade. Dizendo: Deus age desse jeito. E eu não aceito que ele entorne ou transborde esse copinho aqui. Porque é dessa forma que eu acredito que ele age, pronto. Só que, deixa eu chamar a tua atenção aqui. A forma como Deus age não tem a ver, não está pautada com a soberania, se é que o homem tem isso, com a vontade humana. Eu nunca vi na história um poste mijar no cachorro. Você já viu? Eu nunca vi uma criatura dizer para o Criador, dizendo assim: olha, você não sabe o que você está fazendo. Não tem como. O que Jesus está dizendo para aqueles religiosos todos, os que o receberam na sua casa e os que estão criticando ele por estar na casa dos pecadores, é dizendo: ó, o que eu tenho para mostrar para vocês é tão poderoso que é capaz de arrebentar o que você pensava que sabia. Aí nesse momento que ele está ministrando, irmão Marquinhos, chega um homem que não quer nem saber quem está ali, quem não está, quem é, quem não é. Ele se prostra ao pé de Jesus dizendo: eu preciso que o Senhor vá na minha casa porque minha filha está quase morrendo. Jesus se levanta na mesma hora, aceita o convite e entra no caminho da casa de Jairo. Eu vou começar a pregar aqui no 440, não liga não, mas é a mensagem que eu tenho em menos de 15 minutos para poder compartilhar com você nesta família cheia de graça. Aí a gente olha que o caminho da casa de Jairo vai ser transformado. Transformado por quê? Porque quando alguém sai da sua própria casa, e eu estou falando aqui do príncipe da sinagoga, ele tem que abandonar algumas coisas dentro desta caminhada. Pastor, o que ele tem que abandonar? O microfone está me derrubando aqui. Muito obrigado. O que ele tem que abandonar no meio da sua caminhada? Primeiro, ele tem que abandonar o orgulho de ser quem ele era diante da sociedade. Por quê? Porque Jesus era rabino, sim ou não, gente? Sim. Não tinha nada a ver um rabino pedir ajuda para o outro. Tinha nada a ver.
Mas o problema é quando esse rabino toca na água e transforma ela em vinho. Glória. O problema é quando esse rabino toca no esquife e faz o morto ressuscitar. O problema está quando o rabino tem o seu nome gritado por cegos e ele pergunta para eles: que queres que te faça? E os dois cegos, segundo Mateus, voltam a enxergar. O problema está quando 10 leprosos gritam de longe dizendo: tem misericórdia de nós. E eles são despedidos dizendo: vão em paz. E quando estão indo em paz, são curados da lepra. E as pessoas começam a saber que aquele não era um rabino qualquer. Aí começa a crescer a popularidade. E se cresce a popularidade, porque os sinais, olha o que a Bíblia diz, os sinais seguiriam aos que creem. Aumentou a popularidade do nome do rabino chamado Jesus. Este homem agora tem que abandonar o que ele sabe, o que as pessoas falam de Jesus pelas costas, o que ele acha que pensa, porque a gente está falando de um príncipe da sinagoga, ou seja, conhecia os 613 mandamentos, conhecia a lei, os profetas, os salmos, cântico dos cânticos, cantar de Salomão, não sei como é que está na sua Bíblia. Conhecia tudo, a lei de cabo a cabo. Então ele tem que abandonar o que pensa, que sabe, porque nada do que tem, tanto financeiro quanto no conhecimento, foram capazes de, primeiro, pega a chave, uma família cheia de graça começa quando eu consigo perceber o que está acontecendo debaixo do meu nariz. Pastor, me explica. É muito simples. A fama, o poder, a posição, a ocupação de Jairo o fazia ser produtivo, entre aspas, mas o impedia de enxergar que a menina um dia caiu doente. Ocupou-se com tantas coisas, mas não conseguiu perceber, ter o feeling de que algo errado estava acontecendo debaixo do seu próprio teto. Quando é que ele sai para procurar Jesus, gente? Quando a menina está quase morrendo. Uma família cheia de graça não espera chegar no fundo do poço para gritar por socorro. Oh, glória. Então eu digo, se tem uma coisa que o crente que quer ter uma família cheia de graça precisa abandonar, é o orgulho. Por que o orgulho, pastor? Porque senão a gente pensa que o orgulho é um cavalo, a gente monta nele dizendo: daqui não sai. Nunca precisei de ninguém, agora que eu vou precisar. E fica lá, montado no cavalo do orgulho. Até chegar que ponto? Até chegar que a situação em que você pensava que estava no seu controle não está mais. E agora o quê? Só Jesus. Correu para o pé de quem podia. Ele aceitou o convite. O caminho é transformado. Por quê? Quem saiu de uma forma, agora vai voltar de outra. Abandonou o orgulho, não queria mais saber do que as pessoas iam falar dele ou pensar dele. Faz um convite para Jesus. Jesus aceita. O caminho agora é transformado em quê, pastor? Diga comigo, o caminho se transformou. No caminho de milagre. Está muito fraco para crente pentecostal. Falou o caminho que se transformou. Num caminho de milagres. Pastor, que negócio é esse? É simples. Para te provar que a ida está diferente da volta. Ele vai sozinho, volta com Jesus. E para provar que o caminho está transformado, é o seguinte: uma mulher entra na história, toca na orla das vestes dele, recebe o milagre. Oh, glória. Olha que lindo. Aí você fala: pastor, eu conheço essa história porque você pregou isso aí domingo passado. Estou repetindo ela para você. No caminho da casa de Jairo, uma mulher toca em Jesus e recebe o seu. Aí você fala: pastor, a história eu já conheço. Olha isso aqui que o YouTube não te revelou ainda. Enquanto Jesus está dando atenção para aquela mulher, alguém chega da onde, gente? Da casa de Jairo, dizendo: estou vindo de lá agora. Não adianta mais. Deixa para lá. Esquece. Sua filha está morta.
Aí Jesus despede a mulher dizendo: vai em paz porque tua fé te salvou. Enquanto Jesus está dando atenção para a mulher, é Jairo quem ouve a má notícia, gente. Tinha tudo ali para causar um choque de emoção, dizendo: não, no meio do caminho, não é possível, eu já estava indo com ele lá, morreu, agora já era. Aí você fala: mas pastor, por que ele continuou? Olha o que Jesus disse. Jesus virou-se a Jairo, meio o texto todo. Jesus virou-se a Jairo e disse assim: olha, não temas, crê somente. Aí você fala: pastor, eu já conhecia, por que eu deveria ter dado glória? É muito simples. Por que Jesus não responde à pessoa que veio da casa de Jairo, mas responde a Jairo? Por quê? Porque ele só tem compromisso com quem vem buscá-lo. Aí você fala: pastor, que é isso? Você não saiu de um final de semana de correria, em que você poderia estar debaixo de uma coberta, curtindo lá um pouquinho das horas antes de você dormir, porque você sabe que amanhã é preto na folhinha, segunda-feira, de levantar com disposição para trabalhar. Na última semana útil do mês. Não. Eu estou falando que às vezes você veio com dor, cansado, desanimado, disposto a parar, chutar o pau da barraca, dizendo: eu vou lá, é meu último culto, e o Senhor está dizendo: não temas. Glória a Deus. Crê somente. Aí você fala: por que eu deveria acreditar nessa palavra? É muito simples. É só olhar a sua trajetória. Olha quanto milagre ele já fez. Aleluia. Ele tinha tudo para dizer: Jesus, deixa para lá. O Senhor demorou demais dando atenção para essa mulher aí. O efeito foi o contrário. Ao invés de desanimar, porque Jesus está atendendo alguém no caminho, aquilo ativou a fé dele. Por quê? Eu fiquei logo imaginando: se esse cara curou essa mulher que há 12 anos está sofrendo, quanto mais a minha filha. Ah, por favor, você tem sorriso, está te faltando dente, mas sorria aí agora. Pelo amor de Deus, olha para o que do teu lado e fala: até no caminho da nossa casa tem milagre. Até no caminho da nossa casa tem milagre. Porque às vezes você vai falando algo, alguém vem falando algo acerca das maravilhas do Senhor, aquilo atinge o coração de alguém que está de butuca na sua conversa. E aquilo que você fala atinge corações que você nunca imaginou que ia ouvir falar acerca desse Jesus maravilhoso. Pastor, mas onde está a mensagem? Eu caminho para ela para a gente encerrar aqui e orar. Olha que lindo isso aqui. Essa menina tinha quase 12 anos. Ou seja, aos 12, ela deveria ser inserida na religião. Eu não estou falando do bar mitzvah. O bar mitzvah era a inserção do menino, que aos 12 anos naquela época, era considerado como a maioridade. Então, naquele tempo, o menino aos 12 anos já manjava a lei de capa a capa e já estava preparado para ter o casamento arranjado também. Era a maior idade no passado. A menina não. Ela tinha que aprender também a lei, porque também ela tinha suas responsabilidades com a sua cultura, sua religião, seu Deus. Agora imagina alguém que tinha um futuro pela frente, mas a morte chegou lá primeiro. O que o Senhor falou ao meu coração foi acerca disso. Foi de um Jesus que ainda hoje aceita convite para entrar na nossa casa, porque tem uma geração que está morta. Olha para Mateus capítulo 9. Quando Jesus chega, a casa está lotada, tem instrumentista tocando. E ele chega no ambiente de morte, dizendo: não chorem, ela não está morta, ela está dormindo. Engraçado, porque quem estava chorando agora começa a rir da palavra profética que Jesus liberou naquele ambiente. O mais interessante disso tudo, sabe o que é? É a reviravolta que essa palavra de vida gera no ambiente de morte. Quem estava chorando pela perda, entre aspas, começa agora a rir, a debochar da palavra profética. Aí Jesus aproveita o momento que quem estava disfarçado atrás do choro se manifestou
para limpar a casa de Jairo. Eu sei que fica difícil de dar glória, mas disfarce que não é contigo que Deus está falando. Não podemos abandonar o poder da palavra. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que já está olhando para essa geração dizendo: não vai muito longe. Estou preocupado com o futuro da igreja. Eu acho que quando eu for embora, a igreja acaba. Tem gente que já está julgando a próxima geração dizendo: do jeito que as coisas estão indo, não vai dar muito certo a igreja no mundo. Mas eu vim liberar uma palavra profética não só para Boas Novas Angra, Amém, mas para o Brasil e o mundo aqui neste lugar. Jesus está visitando as casas esta noite. Aquilo que estava parecendo morte, Jesus vai liberar uma palavra. Deixa eu melhorar. Ele já liberou uma palavra de vida. Não é morte, é sono. Isso aqui é lindo, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia nos ensina que Ele ainda tem poder para despertar do sono da indolência. Glória a Deus. Pastor, o que é o sono da indolência? É quando alguém está resistente àquilo que Deus requer dele. Alguém que está com o coração duro para dizer: não, eu não aceito isso. Não é isso que eu quero viver. Não é isso que eu quero para o meu futuro. Eu não pedi para estar no altar. Eu não quero ter compromisso com a obra de Deus. O que eu quero é curtir a vida. O que eu quero é estar atrás das malhadas. O que eu quero é ser um crente 007. Eu quero entrar e sair da igreja, se possível, que ninguém me reconheça. Mas não foi para isso que o Senhor nos constituiu. É por isso que esta noite Ele faz questão de visitar a nossa casa, a nossa família, e olhar para aquilo que a gente pensava estar morto, estender a mão, como nós lemos no texto, dizendo: Talita cumi, em aramaico, menina, eu te digo, levanta-te. Glória a Deus. Levanta-te, levanta-te. É o desejo, a minha alma estava ardendo com esse texto há 15 dias já. E o Senhor falando ao meu coração, enchendo a minha alma. Gente, o mais cedo que eu consegui dormir nos últimos 15 dias foi de ontem para hoje, que eu me deitei à meia-noite e pouca. Estou virando noites, dormindo 4h30 da manhã, dizendo: Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia de nossas famílias. Hoje pela manhã, por muita misericórdia, nós 4 oramos lá dizendo: Senhor, tem misericórdia das famílias que estão recebendo morte na palavra, estão recebendo morte no altar, estão recebendo morte como perspectiva de vida, um futuro incerto, um futuro longe do altar do Senhor, longe da palavra. Aí você fala: pastor, você está exagerando. Olhe, por favor, para o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas precisam de incentivo para orar. Já não basta o que está acontecendo. Se a gente não orar, como que vai ficar? As pessoas precisam que o Espírito Santo se manifeste em pessoa para dizer: leia a Bíblia, meu filho, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque senão não vai. Precisa de incentivo para tudo. Jesus já não é mais suficiente. Estão parando por qualquer coisa, entregando cargos, deixando de ir à igreja por qualquer coisinha. Eu estava relendo um livro que eu já li umas 10 vezes na minha vida. A biografia de um reverendo chamado John Stott. Para quem não sabe, ele era o conselheiro da famosa Highlander. Sabe quem é Highlander? É a famosa Rainha Elizabeth. Desde a criação do mundo na face da terra, o Senhor aprove levá-la. Dessa vez. Só que quando a gente estuda a biografia dele, um tabloide inglês, fazendo uma entrevista com ele, pergunta assim: Reverendo John, qual é o segredo para a longevidade do teu ministério?
E ele pensando diz assim: olha, eu oro todos os dias, medito na Bíblia todos os dias e vou a todos os cultos da minha igreja. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como mais inventar roda, porque já foi inventado. Olha o que o salmista diz, capítulo 1, por favor, põe para mim. Capítulo 1 dos Salmos. Salmos, capítulo de número 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem pratica ou nem participa de rodinha dos que zombam de Deus. 2, por favor. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria, e de dia e de noite ele medita nesta lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Quanto mais eu me lanço e me cedo, me entrego a Ele, mais próximo dele eu fico, mais parecido com Ele eu fico. E o meu incentivo pela palavra não é que você se torne um religioso miserável, mas é que você construa um relacionamento sadio, saudável e sólido no Senhor. Glória a Deus. Receba Jesus na tua vida, na sua casa, como Jairo recebeu. Como você faz quando você recebe alguém que você ama receber na tua casa? Não sei você, mas lá em casa eu digo assim: ó, entra aí e fique à vontade. Deixa Jesus à vontade na sua vida. Deixa Jesus à vontade na sua casa. Deixa Ele liberar palavras. Pastor, mas Jesus fala cada coisa que parece loucura, não condiz com a minha realidade. Deixa Ele liberar. Porque Ele vê o que você não enxerga. Ele ouve o que você não ouve. Deixa Ele liberar dizendo: não tem morte, e apenas está dormindo. Glória. Deixa Ele revelar para você quem é e quem não é perto de você. Se esse ciclo de amizade todo é tudo legal, que bate nas suas costas dizendo: vai lá, vai dar tudo certo, vai, deixa Ele te mostrar que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Deixa Ele te mostrar quem é e tenha coragem para começar a perceber o que sempre você soube, mas não tinha coragem de fazer. Sabe o que é? De mandar embora da sua vida quem não somava. De mandar embora da sua história quem não prestava. E o pior de tudo é que Deus não precisa dizer: eis que te falo. Porque tem hora é que a gente mantém quem não presta. A gente pratica o que não pode. Somos nós que mantemos. Está na hora de começar a dizer: Jesus, entra na minha casa e fique à vontade. Glória a Deus. Fique à vontade. Versículo 55 é o último que nós lemos. O que Jesus fez? Liberou a palavra. Não foi nem hebraico, foi aramaico. Língua antiga. Por quê? Porque nem todo mundo ali entendia os mistérios. Aí tem hora que ele precisa falar em outras línguas, em outros mistérios. Meus amigos sensacionistas, eles até pulam. Os que já morreram, tá filmando, né? Os que já morreram, os ossos deles até tremem, porque eles morreram acreditando. Os dons cessaram nos apóstolos. Mas o apóstolo Paulo diz assim: quem fala em outras línguas não fala a si mesmo, mas fala a Deus em mistérios. Uma família cheia de graça não abandona os dons espirituais por causa de teologias vãs que inventaram por aí. Se você tem que acreditar numa coisa, acredite na palavra. Amém. Ela é o suficiente para mudar a tua vida, a tua história e fazer o que nós temos como tema do nosso sistema celular, que é metanoia. Olha o que Paulo escreve lá, Romanos capítulo 2.
Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu termino com um texto que a irmã Claudiane usou. Que texto é esse? João capítulo de número 15. Dizendo o seguinte: você quer viver algo diferente? Não adianta fazer da sua maneira, porque da sua maneira já está dando errado e faz, ó, tenta. Da sua maneira você pensa que vai voar e cai, volta para o mesmo lugar. Da sua maneira você diz: venci meu pecado. Passa 15 dias, volta para a mesma lama. Jesus está dizendo ainda hoje: sem mim nada podereis fazer. Amém. Jesus colocou aquela moça de pé, e é esse Jesus que vai colocar essa geração que estava morta de pé. E ela vai voltar para onde? Caminhar com os pais. Aleluia. Por quantas pessoas você vem orando, preocupado, dizendo: Senhor, tem misericórdia de fulano, de ciclano que ainda não te serve. Tem misericórdia de fulano e ciclano que está resistente a servir ao Senhor. Fique tranquilo, Jesus vai botar de pé quem está morto. Amém. E vai fazer essa pessoa caminhar contigo. Pastor, que negócio é esse, né? Lembre-se comigo, aos 12, a menina ela tinha que se apresentar na sinagoga, se matricular na escolinha para aprender acerca da lei. Agora imagina comigo, quando Jesus deixa aquela menina de pé e entregar aos pais, o que ele mandou os pais fazerem? Você já esqueceu, né? Aquilo que você mais gosta de fazer: deem de comer. Ou seja, o que ela tinha como alimento fez ela morrer. Dá a vocês que estão vivos o alimento que elas precisam. Você tem Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Pastor, está no celular, pega aí. Liga aí o aplicativo do teu celular na Bíblia. Se não tem, você precisa converter seu celular. Pega a tua Bíblia. Diga comigo: esta é a palavra do meu Deus. Fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fala: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Fala: eu posso o que a Bíblia diz que eu. Abre os teus olhos. Sabe quem Deus vai levantar para alimentar esse povo que está sendo ressuscitado por aí? Você. Glória a Deus. Você tem alimento. Glória. A igreja é a resposta para esse sono de indolência. A igreja é a resposta para essas mortes espirituais que estão acontecendo nos lares. Você vai dar alimento a quem precisa. Amém. E esse alimento se chama Palavra de Deus. Amém. Amém? Você pode estar de pé comigo, por favor?